Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, dia do Senhor, todo especial, por darmos uma atenção à sua ressurreição, a vitória sobre a vida que é garantia da nossa vida eterna, da nossa vida nos céus, da vitória sobre toda dor e sofrimento relacionados a esta vida, a este mundo. E nós estamos, portanto, encerrando hoje o estudo das cartas pastorais. Boa parte do registro do Novo Testamento, conforme temos visto, foi feito pelo apóstolo Paulo através das suas cartas, parte nas suas viagens missionárias, outra parte, conforme vimos, na prisão, quando ali esteve na sua primeira prisão em Roma, conforme Atos 28, e agora encerrando com as suas cartas pastorais, que provavelmente foram após esta primeira prisão, entre 64 e 67, sendo a última carta, esta que nós vamos ver hoje, a segunda carta a Timóteo, né? Então ele escreveu a primeira, escreveu a Tito, um conteúdo bem parecido nesse interregno, nesse intervalo da sua primeira prisão em Roma, conforme Atos 28, e nesta segunda carta a Timóteo ele está novamente aprisionado em Roma, numa situação diferente, conforme vemos o seu conteúdo, e provavelmente aí no ano 67, Paulo deve ter morrido com 62 anos, não temos aí com exatidão nos registros, mas o desenvolvimento nos leva a isso, ou a esta aproximação, e um último registro, conforme a inspiração do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, é esta segunda carta que ele escreve ao pastor Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, a quem ele deu início, continuou, e conforme vemos nesta segunda carta, o trabalho de Paulo ainda com ele, conforme o padrão da palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, e agora em Éfeso, cuidando da igreja, do povo de Deus ali. É muito, portanto, conhecido o texto conforme o capítulo 4, versículos 6 a 8, onde Paulo expressa essa consciência de que, né, o seu momento de partir deste mundo estava próximo. Era a época do imperador Nero, tempo em que Roma pegou fogo e ele colocou a culpa nos cristãos, e provavelmente dentro desta situação o apóstolo foi preso, estava preso e foi sentenciado à morte. E nós lemos nesse texto 2 Timóteo 4, 6, 7 e 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, este registro expressa aí, né, a sua partida, consciência, convicção, e nesse tempo ali de perseguição em Roma, sob o imperador Nero, e ele escreve esta carta no intuito, né, de fortalecer ao pastor Timóteo diante das suas lutas, conforme sempre temos, né, dentro das nossas realidades, das nossas fragilidades, e no intuito também de orientação com respeito aos desafios na igreja, né, conforme também naquela época muitas pessoas ensinando coisas erradas, atingindo, e às vezes até dentro do próprio contexto da igreja. Paulo trabalha muito nesse sentido, para fortalecer a igreja do Senhor, e de uma forma especial eu quero
também destacar, conforme o capítulo 1, versículos 12 ao versículo 12, quando, falando do seu aprisionamento, ele diz ao pastor Timóteo e a nós: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele manifesta, portanto, meus queridos, esta mensagem e este ensino tão importante para nós, de estarmos firmes, né? Mesmo estando ele aprisionado por causa da palavra de Deus e vivendo aquela situação a ponto de pagar com a vida, mas ele se diz firme: eu sei em quem tenho crido. E não somente com respeito à pessoa de Deus, à sua comunhão com Deus, mas também às promessas do Senhor, conforme ele diz: e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para guardar o meu depósito, ou seja, para confirmar a minha salvação, a minha vida eterna, a realidade que tanto aguardo da vida íntima, completa com Ele e eterna nos céus, até aquele dia, ou seja, até o dia da segunda vinda de Jesus, quando a nossa salvação se manifestará de uma forma completa. E, meus queridos, também ele nos fala da firmeza que precisamos ter, conforme ele orienta ao pastor Timóteo no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos, ele nos diz, conforme sabemos, aí no capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. E é um grande desafio também para os nossos tempos, porque somente Deus, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos direcionar nesses tempos tão confusos, tão sofridos, tão violentos, tão desesperançados, e que assim nós estejamos, conforme esta convocação do Senhor, firmes na sua palavra e ensinando, discipulando a outros. Capítulo 2, versículo 2, ele nos diz, conforme disse a Timóteo: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então ele fala desse ensino, desse direcionamento da palavra de Deus, alcançando aí 4 gerações, né? Esse processo de estarmos aprendendo e ensinando, para vivendo na presença, na vontade de Deus, mesmo diante das lutas, das provações, dos obstáculos, dos sofrimentos desta vida, na paz e na alegria do Senhor. Que assim a sua palavra se renove sobre nós em mais este dia, dia do Senhor, dia que comemoramos de uma forma especial a sua ressurreição, dia da nossa escola dominical, e que possamos dizer também: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, que se refere à salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus, que aguardamos a sua consumação na sua segunda vinda, quando de uma forma completa estaremos com Ele nos céus. E assim, firmados nesta promessa, neste Deus, na sua palavra, estejamos sendo consolados, fortalecidos e motivados a continuarmos na sua paz, na sua alegria, anunciando o único Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus, recebe, ó Senhor, o nosso culto, a nossa adoração,
neste dia do Senhor, neste domingo, onde de uma forma especial comemoramos, lembramos e nos alegramos na sua ressurreição. Que o Senhor Jesus venceu a morte, que o Senhor está vivo e que com certeza é a nossa segurança também da nossa vitória sobre a morte, que de uma forma completa vamos estar um dia com o Senhor, livres de toda dor e sofrimento e da realidade da morte nesta vida. Recebe a nossa gratidão, o nosso culto e adoração. Recebe as nossas vidas, lares, igreja na tua presença. Ó Senhor, oramos por esses tempos tão difíceis que vivemos, com certeza sob a tua permissão e propósitos, que estejamos firmes, quebrantados, tomando posse da tua força, do teu consolo, para perseverarmos na adoração ao Senhor, no testemunho à tua palavra, e, ó Deus, na ajuda àqueles que sofrem. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, e as nossas vidas estão confiadas a Ti. Ó Espírito Santo, nos consola, nos conduz e nos faça instrumentos das Tuas bênçãos neste mundo, nesses tempos tão difíceis e necessitados, para a honra e para a glória do Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus queridos.